Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas de matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores Flávio Gomes e Eliana Demarques. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e o Gilbert Santos, que está nesse bloco com a gente. Então é isso. Agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Flávio. Professor Flávio, tudo bem? Tudo bem, e você, Dani? Tudo bem. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas? Tudo bem, pessoal? Nós trabalhamos no primeiro ano do ensino médio, máximo e mínimo, num gráfico de uma função quadrática, ou máximo e mínimo na parábola, beleza? E no segundo ano, nós trabalhamos com união de 2 eventos de probabilidade, ainda continuando com probabilidade. Obrigada, professor Flávio. Tudo bem, professora Eliana? Tudo ótimo. Conta pra gente aí, no ensino fundamental, quais foram os temas das suas aulas? No 8º ano, do ensino fundamental, foi visto os quadriláteros e no 9º ano, resoluções de problemas, envolvendo equações do 2º grau. Obrigada, professora Eliana. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida de 9º ano. Professora Eliana, no PET 3 da semana 4, os exercícios que tiveram 2 raízes da equação do 2º grau, com x' positivo e x² negativo, sempre eu uso o valor positivo? Boa pergunta, Obrigada pela pergunta. Quando a gente vai resolver uma equação do 2º grau, a solução da equação, se eu pedir para resolver só a equação do 2º grau, eu tenho 2 respostas, seja ela se for as 2 raízes, se for uma raiz só, ou se não tem raiz, a resposta da equação do 2º grau, no caso, teve vários exercícios que tinha 2 raízes, x' e x². Vou pegar como exemplo aquele da praça, em que a gente ia colocar uma fita isolando a praça. Então, eu tenho uma resposta que foi 8 positivo, que foi a resposta que nós fizemos o exercício, nós resolvemos, e tenho outra resposta que foi menos 14. Então, se eu usar, na praça, então vamos supor, que a praça é retangular, que seja essa medida aqui, e vou isolar o menor lado. Aí, o menor lado, pode ser o 8 positivo ou a resposta menos 14. Então, assim, não é sempre que eu vou desprezar uma resposta negativa, mas eu tenho que analisar dentro do problema. Então, o problema pediu para isolar um lado menor. Então, o lado menor aqui eu considerei 8, certo? Então, esse lado aqui é 6 metros a mais, da praça. Então, se eu usar o menos 14, esse lado aqui, seria uma outra solução.
né? Uma outra resposta. Só que no problema, por que que eu usei só o valor positivo, né? Porque pediu para resolver, né? Dentro de uma lógica de passar a fita. Então, eu não considerei o menos 14. Pode ser que no problema da aplicação, você pode considerar o positivo e o negativo. Então, isso tem que ser analisado, tá? De qualquer forma, se a resposta das raízes da equação, né, são essas duas, tem que ser analisado, né, se deve ser considerado ou não. Como era passar uma fita aqui, né, eu considerei os 8 metros de fita. Como que a gente pode considerar menos 14 metros de fita? Né? Então, quando é negativo, a gente tem que analisar se deve usar ou não aquela resposta. Tá? Obrigada. Obrigada, professora Eliana. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é professor Flávio. Explique o vértice da função quadrática. Vamos lá. Tudo bem com você, né? Coloca o nome. Vamos lá, vamos interagir. Já senti falta do abraço mesmo. Tem que mandar abraço, gente. E não pode abraçar, então manda um abraço virtual. Olha só, o que é o vértice? Vamos colocar aqui que o A maior que zero. Gente, já decoraram isso, né? É a função do sorriso, né? Parábola, A maior que zero vai ser dessa forma. Aqui é meu vértice, tá bom? E quando eu tenho A menor que zero, eu já tenho a função da tristeza. Aqui é meu vértice. Como é que eu calculo isso? Através disso aqui, ó. Vértice vai ser um ponto no meu gráfico, né, no plano cartesiano, que vai ter x e y. Quem é x? O meu x vai ser menos b sobre 2a, ok? E meu y vai ser menos delta sobre 4a. Repara aqui um detalhe aqui nos gráficos. Lógico que está feio, né? Se tivesse o gráfico bonitinho, daria para fazer melhor. Não, eu não sou bom em desenhar, não. Faz de conta que, olha, ele está vindo para cá, está indo. Ele está mudando o quê? Ele está mudando de sentido. Então, o meu vértice, ele serve para mudar o sentido da minha parábola. Porque olha só, na função da tristeza, ele está só subindo. De repente, ele para de subir e começa só a descer. Quando você faz muita coisa errada na vida, vai chegar um ponto, você, não, está indo bem, mas vai ter um momento que você vai pagar porque você está fazendo, tá? Então, o cara faz sempre coisa certa e dá só tristeza. Não, mas vai ter um momento que ele vai crescer, tá? Fazer as analogias para a vida nossa. Então, dá para a gente fazer através aqui da fórmula. Detalhe, se você tem a função completa, se você achar o ponto aqui x do vértice, né? Você pode simplesmente substituir o valor de x lá na função, que você vai achar também o valor de y. Aí você acha o ponto, x e y. Beleza? Seguinte, porque dá para fazer muitas analogias com as fórmulas. Essa aqui é a mais difícil de guardar, para mim, tá? Eu sei a fórmula hoje. Mas, tem muita dificuldade. Vai utilizando aqueles passo a passo. A, B e C. Quem é A, B e C? Depois você faz o delta. Depois você vai achar as raízes. Se você esquecer uma, se você tiver que esquecer, esqueça só essa, tá? E o resto você faz com lógica. Beleza? Abraço para vocês. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professora Eliana, dê exemplos das diagonais de um quadrilátero. Bom, obrigada pela pergunta. As diagonais de um quadrilátero, eu vou fazer aqui, né, um quadrado. Vou fazer um retângulo que fica mais rápido mesmo. Vai ficar grande. Vou tentar fazer. Então, nós temos aqui um retângulo.
o retângulo é um quadrilátero, né, dos exemplos que nós vimos, né? Mas nós vimos vários outros quadriláteros, né? No caso, o retângulo ele tem dois lados, né, que são iguais, certo? Se fosse o quadrado, seria todos os lados de mesma medida. Nós vimos também o losango, né? Vimos o paralelogramo, então trapézio, né? São outros quadriláteros. Existe, né, uma propriedade nos quadriláteros que a união, né, desse ponto aqui, de um vértice ao outro vértice, eu tenho o que a gente chama de diagonal, né? Então, aqui, olha, eu tenho a diagonal em todos os quadriláteros, né? Se você ligar um vértice, né, que é esse vértice aqui, ao outro vértice, né, você tem, né, a diagonal. E todos os quadriláteros têm quantas diagonais? 2 diagonais. Então, isso aí é uma propriedade importante. No caso do retângulo, né, nós temos essas 2 diagonais que... O que vai acontecer aqui, né? Nós dividimos em 4 triângulos, né? E esses triângulos que a gente dividiu não são iguais, mas este aqui é igual a este. Por quê? Porque as diagonais do retângulo, elas vão ter a mesma medida. Então, as diagonais, ela tem várias propriedades. Importante é vocês observarem em que as diagonais é sempre, né, um vértice ligado ao outro vértice, e aí no caso dos quadriláteros, né, eu tenho 4 vértices e vou ter 2 diagonais. Só um minutinho, professora Eliana, porque a próxima dúvida é sobre um quadrilátero, que é o paralelogramo, que fala que no paralelogramo de vértices ABCD, o ângulo ABC mede 50. Determine as medidas dos outros ângulos internos. Ok. A gente aproveita aí o desenho. Aqui no caso, né, o paralelogramo, eu vou ter que fazer um desenho diferente, né? Então, o paralelogramo, ele tem esse lado. Vou tentar desenhar aqui sem um esquadro, né, que ajuda mais. E aí, tentar desenhar aqui. Então, vamos supor, os vértices, né, são 4 vértices. Aqui eu tenho A, B, C e D, ok? Então, esse ângulo aqui, ó, foi dado 50 graus, certo? Como essas retas, né, esses segmentos de retas dos lados do paralelogramo são paralelos, este ângulo aqui também, olha, ele mede 50 graus. Então, já descobri um dos ângulos, né? Este aqui é maior, né? Esse ângulo aqui, eu vou chamar de X e esse aqui de X. Então, como que eu vou descobrir esses outros ângulos? Eles vão ter a mesma medida também, né? Mas só que não é 50. Aí existe uma propriedade importante nos quadriláteros. A soma dos ângulos internos somam, né, 360 graus. E aí eu descubro esses outros ângulos. Então, eu posso fazer assim, ó, 50 mais 50 é 100, né? Já somei esses dois. Mas esse mais esse não dá 2x? Então, vai ser igual a 360. Eu vou isolar o x de cá e passar os números para lá. 360 menos 100 dá 260. Então, o x, esse 2 que está multiplicando o x, eu vou passar para cá dividindo. Então, quanto que dá o x? 260 dividido por 2 dá 130 graus. Então, descobri que esse aqui, esse é um exercício do PET, tá, gente? Então, esse aqui vale 130 graus e esse também vale
130 graus. Muito obrigada. Obrigada, professora Eliana. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano, é da Emily de Jesus. Ela é estudante da Escola Estadual Antônio Batista da Mota, no município de Nanuque. Professor Flávio, a Emily faz a seguinte pergunta: poderia explicar novamente sobre probabilidade? Podemos. Emily? Isso. Abraço para você, Emily. Deus te abençoe. Nanuque, meu irmão trabalha lá, tem amigos lá. É parte da minha família do norte de Minas. Explicar a probabilidade, eu nem sei porque que eu levantei, agora fiquei com medo, tá? Bom, vamos pensar aqui. Vamos fazer um sorteio. Temos aqui a Dani, a Eliana e o Flávio, tá? Vai ter um sorteio. Aí vai colocar nossos nomes, vão estar lá nesse sorteio, só nós três. Qual que é a chance? Então, vamos pensar. Temos 3 pessoas, Dani, Eliana e o Flávio. Não vou colocar números maiores não, mais pessoas não, porque vai dar problema. Então, isso aqui seria o meu espaço amostral. Que seria quem? Seria a Dani, a Eliana e o Flávio. Beleza? Agora, qual que é a quantidade? Já sabe qual que é a quantidade. 3. Beleza? Lembra que eu chamei isso aqui? Lá na aula? Esqueceu o nome? Não preocupa com o nome da letra grega não, tá? É um ômega, é o O maiúsculo para nós. Eu chamei de ferradurinha, só para você não esquecer nunca mais. Faz de conta que nesse sorteio eu quero ganhar. Ninguém participa de um sorteio para perder, né? Então faz de conta que qual que é a probabilidade do Flávio ganhar. Então eu vou chamar um evento de, geralmente a gente coloca a letra E de um evento. Quem que vai ser o evento? O Flávio. Qual que é a quantidade desse evento? Não é só do Flávio ganhar? Então é só uma. Reparou que no sorteio a gente não tem mais amizade, acabou o amor, acabou a amizade, acaba tudo, né? A gente quer ganhar, não quer nem pensa no colega. Deus perdoe por isso. Qual que é a probabilidade do Flávio ganhar? Eu vou fazer isso aqui, ó. A probabilidade do Flávio desse evento ocorrer vai ser N de E sobre N de ômega. Ficou feio, né? Repara a letra não. Então vai ficar assim, a probabilidade disso ocorrer vai ser 1 de 3. Por que 3? Porque é a quantidade que tem meu espaço amostral. E por que 1? Porque eu estou pensando de forma muito egoísta em mim. Mas qual que era a chance da Eliana ganhar? Também 1/3. E qual que é a chance da Dani ganhar? Também 1/3. Beleza? Isso é o princípio básico. É só o início de estudo de probabilidade. E assim a gente vai desenvolvendo. Beleza? Abração para vocês, tá? Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é para a professora Eliana. Como resolver a equação do PET 3? X ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. Muito obrigada, né, pela pergunta. Falem para mim, Dani. X ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. Então, aqui, olha, nesse exemplo, é uma equação do segundo grau completa. Eu tenho, né, os valores que acompanham. O x ao quadrado é sempre o valor de A. Então, aqui no caso, A é igual a 1. O que acompanha o x, né, é o menos 2. Então, é o valor do B, que é menos 2. E o número sozinho é a letra C, né? Por que que eu separei assim? Porque quando eu tenho uma equação de segundo grau completa, eu conheço os coeficientes, o A, o B e o C, e posso calcular, né, o discriminante chamado delta, né? Então, o delta vai ser igual, a gente vai usar a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que é o B ao quadrado menos o 4, que multiplica o A, vezes o C. Então, o delta vai ser igual B ao quadrado, eu vou colocar entre parênteses, porque ele é negativo, menos 2 ao quadrado,
menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que também é 1. Então, vamos ver quanto que vai dar o valor do discriminante delta. B ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes 1 de novo, menos 4. Então, esse delta deu 0. Importante observação que a gente fez, toda vez que o delta, né, for igual a 0, eu tenho uma única raiz, né? Então, como que eu calculo a raiz? Não é a raiz, que é o x que eu quero descobrir, né? Qual que é a resposta? É menos b mais ou menos raiz quadrada de 0 vai ser 0. Então, por isso que vai ficar, na verdade, menos b sobre 2a, porque mais 0 ou menos 0 não vai fazer diferença. Então, aqui eu não tenho x' e x duas linhas, duas raízes diferentes. Eu posso até falar que x' é igual a x duas linhas, né? E que é uma única raiz, né? Então, quanto que vale a raiz? Menos b. O b é negativo, então vai ficar menos o valor de b, sobre 2 vezes o a. O a é 1, né? Vezes o 2, vai ficar 2. Então, vamos ter cuidado aqui com o sinal negativo. Menos 2 vai ficar 2 positivo. E aqui continua, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a resposta, né, dessa equação, a raiz, a solução, é uma única raiz em que o x é igual a 1. Obrigada, Dani. Obrigada. Pode aguardar aí, professora. A próxima dúvida também é para você, é uma dúvida de 8º ano. Professora, como é o desenho de um triângulo isósceles? Ah, ok. Obrigada. Deixa eu passar aqui. Olha, um triângulo tem 3 lados, não é mesmo? Então, eu vou desenhar aqui, olha, um triângulo isósceles, já começando por esse lado aqui, que eu vou chamar esse lado aqui de 4 centímetros. Então, essa medida aqui é 4 centímetros. Então, isósceles significa que ele tem 2 lados de mesma medida, né? 2 lados iguais, vamos falar assim. Agora, eu vou pegar um outro ângulo aqui qualquer e vou traçar a mesma medida aqui. Então, isso aqui é um ângulo obtuso, né? Porque ele tem mais de 90 graus. Se fosse 90 graus, seria aqui retinho. Então, aqui, olha, eu tenho esse também, 4 centímetros. Então, eu tenho, se eu fechar aqui, né? Foi bom que deu certinho, né? Ó. Se eu fechar aqui, este lado não é muito maior do que este, não é mesmo, Dani? Meu desenho tá tão ruim assim, não. Tá ótimo. Esse aqui é 4 centímetros e esse é 4. Então, esse é um triângulo que? Isósceles. Este aqui é uma medida diferente, então ele tem só 2 lados iguais. Ótimo. Obrigada. Tá tão bom que até o Flávio vibrou aqui, bateu palma pelo desenho, viu, professora? Obrigada. Obrigada a você. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação do professor Lucas Calazans e do professor Flávio, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Eliana. Obrigada. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 13h e 19h30.
aqui para convidar vocês para uma apresentação que eu vou fazer. Hashtag Arte Salva pela Rede Minas. Essa apresentação é um encontro meu com minha querida parceira Tetê Espíndola. Lá eu vou apresentar músicas conhecidas minhas e muitas inéditas. Bora lá? Eu sempre tive uma queda por a dica estética. A palavra ela vem embutida e imbuída. Escutar músicas, ler livros, poesias, assistir um filme, uma live, dançar, fotografar, representar, contemplar um objeto de arte. A arte eleva a alma da gente. Olá! Com a necessidade do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o Opinião Minas está diferente. As entrevistas são feitas remotamente aqui pelo estúdio para mantermos a segurança de todos. Mas continuamos com o nosso propósito de dar a você, telespectador, a oportunidade de receber informações detalhadas e de qualidade sobre os diversos assuntos da atualidade. O programa aborda temas como economia, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde, educação e comportamento. E não se esqueça, o horário também está diferente, de segunda a sexta, às 8h15 da noite. E eu te espero. Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Flávio Gomes e do professor Lucas Calazans. Seja bem-vindo, professor Lucas. Fala, turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar demais na matemática, não, Flávio? Isso aí. Tamo junto, vamos que vamos. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar mais alguns conteúdos das aulas de hoje. Vamos lá para o professor Lucas. Professor Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Pleno, sublime e magnífico. Vamos brilhar aqui. Ó, conta pra gente aí. É o seguinte, a gente trabalhou com hoje demais. Olha, minha emoção até arrepio. Ó, 6º ano, critérios de divisibilidade. E 7º ano, situações, problema envolvendo fração. Fração, divisão. Fração, divisão. Aí, ó, do jeito que agora já relembramos aí de uma forma animada, mais algumas aulas de hoje. Vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? A nossa próxima pergunta é da Luísa. Ela é estudante da Escola Estadual Maria de Magalhães, do município de Araxá. Estudante do 6º ano, e ela faz a pergunta já para o Lucas. Lucas, o que é um número divisível? Então vamos lá. Luísa? Luísa. Então vamos ver, Luísa. Vamos brilhar junto aqui, ó. Matemática é feita para brilhar. Então aqui é o seguinte, ó. Para te dar um exemplo, eu quero que você trate um pouquinho a palavra divisível. Olha para você ver. Quando que um número é divisível pelo outro? É quando eu pego o número e divido pelo outro e dá o resto igual a 0. Mas eu quero que você viaje um pouco aqui comigo. Ó, vamos pensar na seguinte pergunta. Olha que doido. 90 é divisível por 15? Então você viu na aula de hoje que tem um jeito mais prático da gente visualizar isso. Então eu quero que você feche o olho. Ah, adoro fechar o olho. Ó, feche o olho e pensa no 90. Tá pensando no 90? Tá pensando. Eu tô vendo que você tá pensando. Então 9 vezes 10, não é? 90 é 9 vezes 10. Então vamos escrever isso aqui, ó. 90 é 9 vezes 10. Mas também você vai fechar o olho, né, Flávio? Isso. Fecha o olho. Aqui, ó. O 10 é o quê? 2 vezes 5. E o 9 é 3 vezes 3. Então beleza. Escreve assim, bonitinho. 3 vezes 3, 2 vezes 5. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Pensa no número 15. Fecha o olho de novo. Para fechar. Pensa no número 15. 15 é a mesma coisa de quê? 3 vezes 5. Você consegue ver 3 vezes 5 dentro do 90, turma? Consegue? Aqui, ó. 3 e o 5.
Então, é correto afirmar que 90 é divisível por 15, porque eu posso encontrar o 15 dentro do 90. Então, eu apresentei para você duas definições. O resto igual a zero, eu posso afirmar que o número é divisível pelo outro, ou você pode associar através dos fatores internos de um número. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. A próxima dúvida é da Kélia. Ela é estudante do primeiro ano do município de Unai, da Escola Juvencio Martins Ferreira. Professor Flávio, ela faz a seguinte pergunta. Em qual situação utiliza a fórmula x é igual a menos b dividido por 2a? E em qual situação usa a fórmula menos delta dividido por 4a? Vamos lá. Kélia. Isso. Kélia, grande abraço para você. Unai, Deus te abençoe. Abraço para Unai. Tem uma heroína nessa cidade, né? Eu esqueci o nome dela. Grande abraço para a família da professora lá de Unai. Seguinte, galera. Gente, o Lucas é demais, né? Tô conhecendo ele agora. O cara é fantástico. Animado. Pô, eu aprenderia muito mais matemática com a aula assim, beleza? Os professores daqui da Se Liga da Educação são tops, tá? Eu sou aluno deles. Beleza, gente. Olha só que a Kélia, não é isso? Isso. Ela tá falando disso aqui para nós, olha. O que é isso aqui? Bate o olho aí. X é igual a menos B sobre 2A, que ela colocou dividido por 2, vezes A. E isso aqui, olha. Menos delta sobre 4A. Ela é estudante do primeiro ano. O que a gente está estudando nesse PET? Nós estudamos função quadrática ou função do segundo grau, não é isso? Então, isso aqui, a gente viu lá na primeira pergunta que nós fizemos, respondemos, que isso aqui é o vértice. E o vértice, ele vai ser ou o ponto máximo, o ponto mais alto de uma parábola, ou o ponto mais baixo de uma parábola. Ela serve para mudar o sentido, falando graficamente, mas depende muito do exemplo. Vou pegar um exemplo básico aqui, olha. Saudade de mim magro, né? Deixa eu desenhar aí o magrinho. Diz que quando desenha assim é que a pessoa não tem personalidade, tá? Será? Tô nem aí. Vamos lá. Eu vou jogar na época que eu jogava futebol. Nossa, gente, muito tempo, né? Eu chutei a bola, ninguém interveio nessa bola. Toda vez que você chuta uma bola, se ninguém tocar nela, ela não bater na trave, entrar dentro do gol, ela vai fazer esse formato aqui. Deixa eu fazer aqui o chão, né? Se fosse um teste psicológico aqui, eu já tinha sido reprovado porque a pessoa estava flutuando. Eu chutei essa bola. Toda vez que eu chutar uma bola, ela vai formar uma parábola. Eu vou ter o meu ponto máximo. Nesse tipo de função, por exemplo, ela é escrita assim, ó, menos ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui pode variar, sendo positivo ou negativo, mas aqui com certeza é negativo, beleza? Isso é um exemplo, tá? Pode ser formado também com arremesso de projéteis, a gente vê muito isso na física, estudo de velocidade, não ia falar velocidade média, mas movimento acelerado, trabalha muito com essa ideia aqui também, tá? Mas o que ela quis dizer para nós é sobre isso, tá? O percurso, por exemplo, que eu percorri aqui, que aqui vai ser x, e aqui, subindo, o meu ponto máximo vai ser meu ponto y. Aí eu vou fazer a interligação dos dois aqui, né? Se tivesse uma reta, por exemplo, né? Seria isso aqui, beleza? Mas tem a ver com o vértice. Quando que eu vou aplicar? Quando eu tiver um gráfico, ou tem que achar uma distância, uma altura ou uma profundidade. Beleza? Obrigado pela pergunta. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 5º ano. É do Rian Lucas, ele é estudante da Escola Estadual Professora Lígia Maria de Magalhães, município de Contagem. Ele quer saber qual é a forma mais fácil para fazer uma divisão. Fazer uma divisão? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, qual é o nome? Chama Rian. Rian, ó, olha para cá. Rian é o seguinte, formas mais fáceis de fazer uma divisão é quando você percebe algumas regrinhas, é quando você conhece alguns critérios de divisibilidade, tá bom? Então eu vou te passar um aqui só para você ver como que é show de bola isso aqui.
Quando que um número é divisível por 6? Então, olha a pergunta. Quando o número é divisível, vou trocar de canetão, é divisível por 6. Então, antes de você armar a divisão para você comparar, né, se há o resto zero ou não, pensa comigo. Pensa, adoro fechar. Adoro. Gente, a gente nasceu para brilhar, né, Flávio? Isso. Nasceu para brilhar. Então, fecha o olho. Olha aqui. Pensa no 6. Tá pensando no 6? Tá vendo dentro do 6? O que você está vendo dentro do 6? 2 vezes 3, não é? Então, para ser divisível por 6, obrigatoriamente o cara tem que ser divisível por 2 e divisível também por quem? Por 3, não é? Então, pensa comigo. Se você tem o 2 e o 3 dentro do 6, você precisa saber a regra de divisibilidade do 2 e a regra de divisibilidade por 3. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Fechou? E quando que um número é divisível por 3? É quando a soma dos algarismos fornece um número divisível por 3. Vamos pegar um exemplo? Moleza? Olha aqui, ó. Vamos pegar um número, por exemplo, 36. O número 36, ele é par, porque termina em 6. E além disso, a soma dos algarismos, quanto que vai dar, turma? Vai dar 9. E 9 é um número divisível por 3. Oh, peraí então. Você está me falando então, Lucas, que 36 é divisível por 6? Estou. Porque ele é, ao mesmo tempo, divisível por 2 e divisível por 3. Então, é possível, sim, você verificar coisas antes de dividir, para você até prever um resultado, não, Flávio? Isso. Então, a hora que o pessoal agarra na divisão é por causa disso. Então, ó, dica, saiba os critérios de divisibilidade para você brilhar e sambar na matemática. Professor Lucas, só complementando aí, aproveitando esse divisível por 6, tem uma dúvida assim, verdadeiro ou falso? Todo número divisível por 6 tem que ser necessariamente par? Olha que doido, gente. Adoro aqui, ó. Olha pra cá. Tá vendo o 2 aqui? Qual que é o critério do 2, turma? O critério do 2 é qual? Tem que ser necessariamente par, não é? Então, olha que doido. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos testar? 33. 33 é divisível por 3, mas não é divisível por quem? Por 2. Então, ele não é divisível por quem? Por 6. Então, ó, para fechar com chave de ouro, para ser divisível por 6, tem que ser ao mesmo tempo por 2 e por 3. Fechou? Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de primeiro ano, é da Ana Caroline, da Escola Estadual João César de Oliveira, de Inhaí. Ela faz a seguinte pergunta, professor Flávio. O que é vértice de uma parábola? Não, o Flávio saiu assim meio agarrado. Professor Flávio. Vamos lá. Eu já fiquei preocupado. Já a terceira pergunta sobre vértice, hein? Vou tentar explicar de novo. Vamos mostrar de novo. Quando que acontece uma parábola? Quando eu tenho uma função quadrática, né? Nesse formato aqui, ó. Bx mais c. Se o meu a é positivo, eu já sei que minha parábola vai fazer isso aqui, ó. Não é isso? Estou explicando de novo. Faz de conta que o meu a agora é negativo. A menos ax2. Não vou escrever tudo de novo, não. Então, neste caso, ela vai ser assim. Toda vez que minha parábola é positiva, A positivo, minha parábola tem esse formato, né? E eu tenho um ponto mínimo. Quando A é negativo, eu tenho um ponto máximo. Repara, olha só. Ele está descendo, descendo, descendo. Se fosse uma função do primeiro grau, ela continuaria descendo aqui. Mas não é isso que acontece, ela simplesmente muda a trajetória dela, muda o sentido, tá bom? Não é porque você está passando problema hoje, você vai passar o problema a vida toda, né? Então, isso é da vida. Quando o meu A é negativo, repare, estou só subindo, de repente, opa, deu uma quebrada aqui, né? Então, ele começou a cair. O que é isso aqui, gente?
Esse é o meu vértice. O vértice serve para isso, para mostrar que isso, olha, mudou. Estava muito bom, lascou agora. Ah, estava muito ruim, não, de repente, opa, do nada, né? Eu acho que é milagre, né, quando acontece assim do nada. Então, aí eu venho para as fórmulas. Quando eu vou para a fórmula, eu vou escrever assim, ó, vértice é o quê? É um ponto no plano cartesiano que tem um valor em x e um valor em y. Vou escrever um plano cartesiano qualquer aqui, ó. Aqui x e aqui y, tá? Faz de conta. Vamos fazer assim, ó. Opa! Aqui é meu vértice. Então, eu vou ter um ponto aqui em x, tá? Que número? Nesse caso aqui seria um número positivo. E aqui o y vai ser um número negativo, tá? Vou colocar assim. Qual que é a fórmula? É menos. Qual que é a fórmula do vértice? Em x, né? Menos b sobre 2 vezes a. Ou melhor, menos b dividido por 2 vezes a. Quem é b? B aqui, gente. Lembra que eu falei, gente? Guarda primeiro aqui, ó. Quem é A? A é o número que acompanha o x2. Ele sempre vai existir, positivo ou negativo. B, um número que acompanha o x, positivo, negativo ou nulo. E o C é o antes só do que mal acompanhado. Você já sabia disso. No meu caso aqui, eu tenho menos B. Tá? Então, vai ser 2, então menos 2. E o Y? O Y vai ser menos delta sobre 4A. Se você já souber esse valor aqui, você pode jogar na função substituindo, tá? Que você consegue achar o valor de Y, sem saber esse ponto aqui, menos delta sobre 4A. Beleza? Abraços, fique com Deus. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 7º ano. Professor Lucas, verdadeiro ou falso? Para calcular 2/3 de algum referencial, basta dividi-lo por 2 e multiplicar o resultado por 3? Gente, é o seguinte, ó, vou te dar até um spoiler do que vai vir por aí. Equação do primeiro grau. Segura para não cair para trás. Então aqui, ó, seguinte, ó, olha a pergunta. 2/3 de um referencial, calcular isso seria a mesma coisa de pegar e dividir por 2, depois multiplicar o resultado, pegar por 3? Será que é verdadeiro ou falso? Vamos ver, turma? Olha aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. 2/3 de, por exemplo, de 120. 2/3 de 120. Esse de, turma, vira o quê? Multiplicação. Vira multiplicação. Então vai ficar assim, ó. 2/3 vezes 120. Beleza. Só que 120, turma, é a mesma coisa do que 120 dividido por 1. Ou a mesma coisa de ter o numerador 120 e o denominador igual a 1. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Aí você caiu numa multiplicação entre duas frações. Então, para ficar mais fácil, o referencial antes não era 120? Você vai dividir o 120 por 3, que vai dar quanto? 40. E depois você vai pegar o 40, que é o resultado, e multiplicar por quanto? Por 2, que vai dar 80. Então, Dani, é exatamente o contrário. Eu multiplico por 2 e divido por 3, ou você pode pensar em dividir por 3 e depois multiplicar por 2. Tanto faz. Porque aqui, ó, você vai fazer uma multiplicação. Fechou? Então, ó, trava na beleza nisso aqui, destrava na beleza. Vamos que vamos. A nossa próxima dúvida também é para você, professor Lucas. Não sei se vai precisar do flip chart. É da Luísa Moreira. Ela é estudante do 6º ano da Escola Estadual São Luís de Brás Pires. Ela faz a seguinte pergunta: o que é um fluxograma e para que serve? Entendi. Luísa, né? Luísa. Luísa, é o seguinte, o fluxograma... As Luísas estão participando hoje. Estão bombando, estão pipocando aqui. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Abraço para você. Quando eu lembro de fluxograma, eu lembro de faculdade. Então, meus colegas de faculdade me assistiram, eu falei assim, um beijo pra vocês, Lariane, meu amor, tamo junto. Então, aqui, ó, é o seguinte, fluxograma nada mais é do que uma forma de você organizar uma ideia, para você efetuar um procedimento. Como assim, Lucas? Então, imagine o seguinte,
Imagine que você tem uma caixinha, onde essa caixinha você vai inserir um número, beleza? Aí o caminho que vai ser feito vai ser o seguinte, para você gerar esse resultado aqui, ó, você pega o valor dentro da caixinha e vou, por exemplo, multiplicar por 2, beleza? Depois eu pego o resultado que está nessa caixinha e somo mais 10. E vou ter um resultado aqui. O que é o fluxograma? É uma forma de organizar o nosso cálculo. Isso pode ser feito até de maneira o quê? Mental. Então, olha para você ver. Se eu inserir um número aqui, vou te dar um exemplo do número 12. Então, para chegar aqui, o que eu faço? Eu pego 12 e multiplico por quanto? Por 2. Isso aqui vai dar 24. Agora, do 24, eu vou somar 10 e chegar aonde? No 34. Então, o fluxograma, pessoal, é uma maneira de organizar o raciocínio até dentro da cabeça. E, principalmente, você tem que ter uma habilidade que é de organizar ideias. E como que nós organizamos ideias em matemática? Eu considero 3 formas: gráfico, tabela e fluxograma. Fechou? Então, tamo junto. Bora lá, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 2º ano. Professor Flávio, há possibilidade de haver um evento vazio? Oi, tá joia? Tem, pode. Talvez uma questão sem lógica, né? Vamos pegar um exemplo. Até o pessoal usa bastante esse exemplo, beleza? Vamos pensar aqui. Um dado. Eu ia desenhar, mas deixa para lá. Um dado comum, que é um cubo, tem quantos lados? Tem 6 lados. Então, vamos descobrir qual que é o espaço amostral desse dado. Ele começa com o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual que é o meu espaço amostral? É esse aqui. Qual que é a quantidade que ele tem? Ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um total de 6. Eu tenho 6 possibilidades. Aí, simplesmente, vou jogar um dado aqui. Alguém fala assim, eu quero o número... Quer falar o número? Quer falar o número? 7. 7. Olha só, aí eu tenho um evento qualquer. Eu falo assim, eu quero o número 7. Se for entre a galera, nossa, né? Você... assim, tem possibilidade de ocorrer 7? Não, jamais. Por quê? Vai até 6. Aí eu chego assim, não tem, então vai ser vazio. Uma outra pergunta. Eu quero um número primo acima de 5. Acima de 5, o primeiro seria o próprio 7. Tem jeito? Não. Um múltiplo de 3. Pô, depois do 3, 6. Tá, o 6 pode. Não, acima de 6. 9, 12, não dá. Nenhum dado só, jamais. Então, há essa possibilidade. Beleza? Abraço, obrigado. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 7º ano. Professor Lucas, quanto é 3/5 de 1/2 de 600? Gente, vou até segurar. A Dani falou tanta coisa que eu até... Até eu assustei. Então, Dani, vamos lá. Faz de novo para mim. Quanto é 3/5? 3/5 de 1/2 de 1/2 de 600. De 600. Gente, quando aparece de na matemática é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você vai fechar o olho. Eu adoro fechar o olho, ó. Vai fechar o olho e colocar vezes, acabou. Acabou seus problemas. Então, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, 3 sobre 5. Esse de vezes 1 sobre 2 vezes 600. Aí, olha, eu quero pedir com o máximo de atenção possível. Qual que é o grande problema quando você tem uma situação com fração? É a simplificação. E isso, se você não treinar, isso vai carregando, chega no médio, chega no superior, você vai travando. Galera, vamos aprender comigo, ó. Primeira coisa, o que eu vou fazer para otimizar o problema? Pensa fácil. 5 vezes 2 é 10, não é? Então aqui, ó. Se 5 vezes 2 é 10, esse zero é como se fosse um 10 deslocado. Então, ó, eu posso cancelar justamente com isso aqui. Concorda? E o que vai sobrar? Vai sobrar o quê? 3 vezes 1 vezes 60.
Quanto que é 3 vezes 1? 3 vezes 60 dá quanto? 180. Ah, professor, mas e se tiver mais de, né? A preposição, ó, gente, a gente arrasa, porque a gente vai até no português. Lógico. Preposição de. E aí, Lucas, se tiver? Você coloca só o pontinho de vezes e vai multiplicando. Toma muito cuidado, porque o referencial aqui foi 600. Se você quiser fazer essa parte aqui primeiro, não tem nenhum problema não. Para depois você pegar o resultado e fazer depois conta a fração. Fique ligado. Guarda um minutinho, a próxima dúvida também é para você, uma dúvida de 7º ano. O que é razão? Olha, razão é uma espécie de fração com um objetivo, comparar grandezas. Aí fazendo só o link, turma, grandeza é o quê? É tudo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, imagine, você gosta de jogar? Só jogo futebol. De RPG? Não, Você não joga jogo de RPG? Eu sou muito ruim com isso. Eu então, só de corrida. Vou te ensinar. Aqui, ó. Imagina lá que você tá com o seu homenzinho andando. Aí você acha um tanto de item para você coletar. Então imagina, você tem aqui 5 poções. E, por exemplo, 7 armaduras. 7 armaduras. Beleza? Então, tranquilo. Se eu te peço qual que é a razão entre o número de poções e o número de armaduras, vai ser o quê? Vai ser você pegar a quantidade de poções e dividir pela quantidade de armaduras. Então, vai ficar o quê? 5 sétimos. Mas sabe qual que é o grande problema, turma? Não está na montagem disso aqui. Isso você faz muito bem. É quando eu te peço para interpretar o que você achou. Porque algumas viagens você começa a falar e você fala assim, professor, a cada 7 armaduras eu tenho 5 poções. Você concorda que você não tem poção dentro de armadura? São duas coisas separadas. São partes de um mesmo todo. Então você pode associar até com uma regra de 3, não tem nenhum problema no futuro. Mas a leitura mais correta seria a seguinte: a cada 12 itens encontrados, eu tenho 5 o quê? Poções e 7 armaduras. Porque eu tenho 2 partes de um mesmo todo. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Obrigada, professor. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Alexandre Duarte e da professora Silvana Garofalo. Eu agradeço a presença do professor Flávio e do professor Lucas. E você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí. Olá pessoal, no BG de Casa em Casa desta quarta vamos falar sobre uma questão delicada, mas que tem que ser discutida, a violência doméstica, que infelizmente cresceu muito agora durante a quarentena. E muitas mulheres ainda não têm coragem de denunciar, mas pessoas próximas podem recorrer às autoridades hoje até por meio de aplicativos. Para saber mais, não perca, é às 5h30 da tarde aqui na Rede Minas. Até lá! A viola é uma parte que tem que ter muito amor por uma viola, que o toque da viola já é um toque chorado. A viola que eu tinha, aqui atrás dela aqui não tinha estampa não. A pobreza era meia forte, sabe? Eu sentava eu e minha mãe cantando. Faz um ano que ela foi e não foi-se embora e sozinho me deixou. Foi-se embora, não quis mais o meu amor.
ouvir uma música, ler um livro, uma poesia, ver um filme, uma live, dançar, fotografar, pintar um quadro. A arte, ela eleva a alma. Valorize a arte, valorize o artista. Venha conosco nesse movimento Arte Salva. Olá, nesta quarta o Harmonia celebra a música brasileira. Você vai assistir ao clipe da Orquestra Ouro Preto com Alceu Valença. E tem ainda a Orquestra Filarmônica executando 2 peças de compositores brasileiros, Divertimento, de André Memari, e Jogos Sinfônicos, de João Guilherme Ripper. É nesta quarta, 10h15 da noite, aqui na Rede Minas. Uma nação solidária, sem preconceitos tomar. Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Alexandre Duarte e Silvana Garofalo, de Matemática. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação, ok? Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de hoje. Professora Silvana, tudo bem? Joia. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas? Sistema Monetário Brasileiro para o 4º ano, né? E operações inversas no 5º ano. Ótimo, obrigada, professora Silvana. Tudo bem, professora Alex? Tudo bem, Dani, você? Conta aí pra gente, quais foram os temas das suas aulas? Então, Dani, nós estamos fechando o assunto do PET 3 do 3º ano, que é Geometria Analítica, com o tema de Equação da Circunferência. Ótimo, obrigada, professor Alexandre. Agora que já relembramos mais algumas aulas, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? E a nossa próxima pergunta é da Isabelle Vitória. Ela é estudante da Escola Estadual Arthur Bernardes, do município de Sete Lagoas. Ela faz a seguinte pergunta, professora Silvana. Poderia explicar novamente sobre cantos inversos, é isso? Deve ser separações inversas. Contas inversas. Contas inversas, desculpa. Obrigada, Isabela, pela pergunta. Ih, caiu um negocinho aqui. Espera aí que eu vou... Pronto, já resolvi. Eu acho. Ao vivo é assim, gente. Vai lá. Oi, Isabela. Negócio, né? A ideia é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho 2 mais 3 igual a 5. Eu vou utilizar as operações inversas para eu encontrar alguma coisa que está faltando, que é a mesma coisa. Porque se eu fizer 5 menos 3, eu encontro a 2, que é a minha operação inversa. Ou seja, eu fiz 5 menos 3, eu encontrei o 2, que no caso a gente pode colocar como número que eu não conheço, onde que vem os problemas para você, tá bom? Isso que seriam as minhas contas inversas, as minhas operações inversas, tá bom? Aí, no caso, a multiplicação é inversa da divisão e a divisão é inversa da multiplicação. A adição é inversa da subtração e a subtração é inversa da adição, tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Pode aguardar que a próxima também é para você. A aluna, ela preferiu não se identificar, mas a seguinte pergunta. Poderia explicar mais sobre equivalência na multiplicação? Posso explicar mais sobre a equivalência da multiplicação. Já que a pessoa não quis se identificar, então vai um abraço aí pro Dudu, né, lá de Pouso Alegre, que é do 5º ano, que é a matéria de operações inversas, né? Aí, vamos lá. Operações inversas na multiplicação. É a mesma coisa da adição que eu acabei de falar para você. Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Qual que é a operação inversa que eu volto? No caso, se eu não souber quem que é esse número aqui, eu vou
fazer a operação inversa, ou seja, inversa é mesmo de voltar, de inverter a operação. Então, vai ser 6 dividido por 3 é igual a 2, que é o número que eu falei para você, que digamos que a gente não sabia, tá bom? Muito obrigada, professora Silvana. Vamos para a próxima no telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, como saber se um ponto está dentro ou fora de uma circunferência? Ok, Dani, obrigado. Bom, gente, geometria, vamos fazer um desenho, né? Ó, já peguei o hábito, igual o professor Flávio, de mandar um abraço, então eu gostaria de mandar um abraço para o meu colega, professor Tiago Linhares, e para as alunas do segundo ano, a Letícia e a Ingrid, da Escola Estadual Maurício Murgel. Gente, a gente está vendo na geometria analítica como que a gente associa objetos com suas equações. Então, digamos que a gente tem aqui a circunferência, né? Vamos representar por aquela equação assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Você vai perguntar, Alex, por que você escolheu esta equação? Porque nesta equação a gente consegue visualizar o centro da circunferência, que tem x igual a y igual a b, significa que, se a gente desenhar aqui o plano cartesiano, ó, eixo x, eixo y, quer dizer, ó, centro aqui, quando o centro não, gente, ó, o centro é aqui, né? Aqui é A e aqui é B. E aqui é o quadrado do raio, então aqui é o raio da circunferência. E a pergunta, como que eu vou saber se um ponto está dentro ou fora da circunferência? Bom, se você tem um ponto na geometria analítica, vão ser dadas para você as coordenadas desse ponto, digamos, igual está lá no PET, ó, gente, ó, x0, y0, ponto P. Você vai pegar simplesmente e calcular a distância do ponto P até o centro da circunferência aqui, ó. Então, gente, pensa com lógica. Se essa distância do ponto até o centro for maior do que o raio, quer dizer que o ponto está fora da circunferência. Se a distância do ponto P até o centro aqui, ó, for igual ao raio, significa que o ponto está exatamente sobre a circunferência. E, finalmente, se a distância do ponto P até o centro for menor do que o raio, significa que o ponto está dentro da circunferência. Ok? Obrigado pela pergunta. Ok, pode aguardar aí, professor. A próxima dúvida também é para você. É uma dúvida de terceiro ano. Qual a relação entre circunferência e lugar geométrico? Ah, tá. Inclusive, isso já foi falado aqui, tá? No Se Liga no Tirar Dúvidas. Foi você, Silvana, ou foi a professora Eliana que falou? Do raio? Não, de lugar geométrico. Foi a Eliana. Foi a Eliana. Então, gente, o que é lugar geométrico? No caso, nós estamos estudando geometria analítica plana. Lugar geométrico é um conjunto de pontos que satisfaz uma certa condição. E a gente viu bem no início o que é o conceito de uma circunferência. No plano cartesiano, você tem um ponto fixo, que nós vamos chamar de C, e você tem uma distância fixa positiva, que nós vamos chamar de R. Quando você está sobre a circunferência, o que acontece? Olha só, vamos desenhar aqui, ó. Todos os pontos que estão aqui, ó, P1, P2, P3, todos os infinitos pontos que estão sobre a circunferência, eles distam esta distância, que é o raio do centro. Então, qualquer ponto que você pegar aqui sobre a circunferência, a distância desse ponto até o centro vai ser igual ao raio. Então, o que você pode dizer? No plano, fixado o ponto, fixada essa distância, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano, tais que a distância desse ponto até o centro é igual ao raio. E assim como tem a circunferência, tem vários outros exemplos de lugar geométrico. Obrigado. Obrigada, professor Alexandre. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de quarto ano, é da estudante Micaele, ela é da escola Bias Fortes, no município de Januária. Professora Silvana, poderia explicar sobre quadro decimal? Quadro decimal. Micaele. Deu um branco aí. Nossa, esqueci. Muito obrigada, Micaele. Um abração para todo mundo de Januário, um especial para a Micaele que mandou pergunta, né? Ô, Micaele, você deve estar falando do quadro posicional, né? Que vai trabalhar com as partes múltiplas, né? Que no caso é unidade, dezenas, centenas. E digamos que seriam os submúltiplos, que é
décimo, centésimo. Então, eu tenho, você já conhece a unidade, a dezena, a centena, tem a unidade de milhar, né? Parte inteira. Então, aqui é a minha parte inteira, separo com a vírgula. Então, a vírgula, ela só vem falar para você que ela é um indicativo de separador de números inteiros, da parte inteira do número, da parte decimal, tá bom? Então, eu tenho a parte inteira do número, né, que são unidades que trabalham com parte decimal, que é multiplicação, no caso, unidade é 1, dezena é 10 unidades, centena é 10 dezenas, então ela passa a ter valores, né, relativos, né, um multiplicando 10 vezes o outro, e a parte decimal, que passa a ser a divisão. Então, eu tenho o décimo, o centésimo, o milésimo, daí por diante, tá bom? Então, isso que é o meu quadro decimal. Se eu tenho, por exemplo, 23,4, então, como que eu vou ler isso? 23 inteiros e 4 décimos. Muito obrigada, Micaela. Obrigada, professora Silvana. A próxima dúvida também é para você, é uma dúvida de 4º ano. Como funciona o sistema monetário brasileiro? O sistema monetário brasileiro é muito mais do que a gente viu nas aulas, porque o sistema monetário brasileiro, ele não envolve só a questão de como ler um número e o que significa o número. Ele vai envolver toda a estrutura da parte monetária, né, financeira, como juros e tudo mais. Mas o nosso sistema monetário que você está falando são os números, né, de dinheiro que a gente trabalhou na aula. Então, se você tem R$134,23, ele trabalha exatamente dentro do meu quadro, que foi dado aqui anteriormente, que eu tenho R$134, que é a parte inteira, né? E 23 centavos. Tanto que os centavos lembra do 100, do centésimo. Então, ele está na posição do centésimo. Então, o dinheiro, o sistema monetário, que é o dinheiro, ele trabalha idêntico ao nosso sistema decimal, em questão de conta de dinheiro, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora Silvana. Vamos para a próxima no telão. É uma dúvida de 3º ano. O que muda na equação da circunferência quando o centro é a origem, professor Alex? Ok, vamos lá. Gente, muda para muito melhor. Por quê? A gente acabou de ver a equação da circunferência na forma reduzida assim, ó. Vamos desenhar de novo? Aqui, ó. Eixo X, eixo Y. Está aqui a circunferência. Lá no PET, gente, a circunferência foi identificada pela letra grega lambda minúsculo. Como diz o professor Flávio, não preocupa com o nome da letra não. Aqui é o lugar geométrico que a gente acabou de falar. E está aqui o centro C, que é AB. E vamos chamar novamente o raio aqui de R. Vamos escrever de novo a equação que a gente acabou de ver? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Você não vai se confundir não, tá? Ó, quem acompanha o X é o X do centro. Quem acompanha o Y é o Y do centro. Você só tem que lembrar que quem está aqui é o raio ao quadrado. Por exemplo, se isso aqui for 25, quer dizer que seu raio é 5. Agora, quando a gente coloca essa circunferência no centro, com o centro na origem, o centro aqui, ó, quer dizer que o centro é quem? 0, 0. Olha como vai simplificar, gente, ó. Quer dizer que nesse caso o A vale quanto? 0. E o B vale quanto? 0 também. Então, o que vai acontecer aqui na equação? O x menos A ficou x menos 0, que é x. Então, ficou só assim, ó. X ao quadrado mais, aqui também, y menos 0 é simplesmente quem? Y. Y ao quadrado igual a 25. Gente, nem precisa dos parênteses, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25.
Então, Dani, qualquer informação quente aqui, quando o aluno vir esta equação nesse formato, já sabe que é uma circunferência com centro na origem. E como a equação se tornou mais simples, fica mais fácil de fazer conta, substituir valores, etc. Então, caso você encontre essa equação no Enem, por exemplo, ou num concurso, você vai ficar feliz, porque ela é mais simples do que a equação quando a circunferência não está com centro na origem. Obrigado pela pergunta. Entenderam a dica aí, né? Vamos para a próxima. Próxima dúvida nossa é do 4º ano. Professora Silvana, qual o jeito mais fácil de contar dinheiro? Antes de tudo, né, já que não tem um nome aí, um abraço para Julimar, né, de Diamantina e toda a turma dele. O jeito mais fácil de contar dinheiro é sempre da nota de maior valor para menor. Isso é só em questão mesmo de fazer soma e facilita mais o processo da contagem do dinheiro, tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Ok, vamos para a próxima no telão. É uma dúvida de 3º ano. Professor Alexandre, na geometria analítica, existe uma equação para o comprimento da circunferência? Não, Dani, não existe, porque na geometria analítica as equações representam os objetos e não as medidas dos objetos. Então, mas vamos lembrar aqui de qualquer maneira. Então, ó, por exemplo, aqui nós temos a equação da circunferência. Aqui outra equação da circunferência, vimos a equação da reta. Mas se você quer o comprimento da circunferência, quer dizer, você está aqui, você vai dar uma volta aqui, ó, circunferência de raio R, você quer saber quanto que você andou nessa volta. Aí sim, não tem uma equação, tem uma fórmula que você viu lá na geometria plana. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Tem várias maneiras de guardar essa fórmula, tá? Tem gente que fala assim que o comprimento da circunferência é 2π raio, né? 2 meninos. Ok? Então não tem uma equação, tem a fórmula mesmo, que é a fórmula que você viu lá na geometria plana. Já vou aproveitar que você está aí e vou fazer uma próxima pergunta. Não entendi como muda a equação da circunferência da geral para a reduzida. Poderia explicar novamente? Ok. Bom, essa pergunta é mais difícil. Essa equação aqui é a equação reduzida. Qual que é a vantagem dessa equação? Quando você olha para a equação, você já vê o centro e o raio. Vamos dar um exemplo aproveitando isso aqui? Ó, vamos dizer que a equação seja assim, ó, x menos 2... mais y menos 4 ao quadrado, tudo isso aqui igual a 16. Quer dizer que você está vendo aqui, ó, que o centro tem coordenadas 2 e 4. Gente, repara que o menos já está na fórmula, tá? E quer dizer que esse aqui é o raio ao quadrado, então o raio é 4. O problema é quando acontece isso aqui, ó. Vou pegar essa mesma equação, x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. Vou fazer rapidamente aqui, desenvolvendo com produto notável ou multiplicando, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 para esse pedaço. Gente, esse mais que eu estou colocando aqui agora, ó, é esse mais aqui, tá? Ó. Desenvolvendo isso aqui agora, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo igual a 16. Posso cortar o 16 de cada lado. Ficou assim, ó. Você lembra que tem uma ordem bonitinha? Ó? Primeiro o x2 e depois o 4x, depois o y2, depois o pedaço com y, né? E depois o mais 4 igual a 0. Qual que é o problema que aconteceu aqui? O problema é que aqui, olhando para essa equação, você não está reconhecendo nem o centro nem o raio. Né? Aqui, ó, ficava fácil de ver que o centro é 2, 4, o raio ao quadrado é 16, então o raio é 4, ok? E aqui você perdeu essa informação. Então, qual que é o problema? Nós temos que voltar daqui para cá. E a gente fez isso na aula do PET, então você tem que pensar que isso aqui, ó, tinha alguém aqui antes, a gente fez lá até assim, o x2 mais 4x e representou esse desconhecido por uma bolinha. E aqui também, ó, tinha alguém antes que na conta sumiu, que a gente representou lá nas aulas do PET assim, ó, y2, perdão, menos 8y mais um quadradinho, certo? Essa técnica aqui chama completamento do quadrado. Então, resumindo, você vai completar quadrados para conseguir voltar esta forma para você conseguir enxergar o centro e o raio.
Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor Alexandre. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Matemática. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta para o seu professor. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!